Lições Bíblicas Dominical, na apresentação de Andy Moura. Graça e paz a todos, estamos iniciando aqui no canal mais um podcast, Lições Bíblicas Dominical, Romanos, o Evangelho da Justiça de Deus. A lição que vamos estudar hoje é a lição de número 7, que tem o seguinte título: A Liberdade Cristã. Esta lição foi estudada no dia 17 de maio de 1998 e tem os comentários de Ezequias Soares da Silva. Mas antes da gente iniciar o estudo de hoje, queremos contar com a sua participação. Você que tem gostado do nosso conteúdo e ainda não é inscrito do canal, não perca tempo, se inscreva agora e não se esqueça de acionar o sininho em todas as notificações, porque fazendo assim, você estará nos ajudando a impulsionar esse vídeo para mais pessoas. Deixe o seu gostei e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos e conhecidos nas suas redes sociais. E então vamos iniciar a aula de hoje. Então eu te convido a pegar um lápis, um papel e uma caneta para que você possa anotar pontos importantes desse estudo. E o texto áureo diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses capítulo 2 e o versículo 14. Verdade prática. O cristão é servo do Senhor Jesus Cristo, e como tal, não pode ser servo da lei, pois acha-se livre dela. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Romanos, no capítulo 7, do primeiro versículo até o versículo 12, que diz assim: Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive? Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. De sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for doutro marido. Mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for doutro marido. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro, daquele que ressuscitou de entre os mortos, a fim de que demos frutos para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito, e não na velhice da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, e por ele me matou. Assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. No capítulo anterior, o apóstolo Paulo tratou sobre a libertação do poder do pecado. Agora, no capítulo 7, ele trata sobre a libertação do poder da lei. Para explicar eficazmente essa libertação, o apóstolo usa a ilustração do matrimônio, a fim de mostrar até que ponto um cônjuge está ligado ao outro, mediante a lei do matrimônio. Introdução. O capítulo 7 de Romanos surpreende tanto os cristãos como os judeus. Estudamos na lição passada a necessidade da libertação do pecado.
o que é perfeitamente compreensível. Agora vamos estudar a libertação da lei. O que é a lei, afinal? Por que precisamos estar libertos dela? O que o apóstolo quer dizer com tudo isso? São esses os pontos da lição de hoje. Primeiro tópico: a lei de Moisés. Em primeiro lugar, definição. A lei revelava a vontade de Deus quanto à conduta do seu povo. Ela não foi dada como meio de salvação. Os judeus definem a lei de Moisés como a expressão máxima da vontade de Deus. A lei foi abrogada por Cristo. Mateus capítulo 5 e o versículo 17. Romanos capítulo 10 e o versículo 4. E Hebreus capítulo 7 e o versículo 12. Em segundo lugar, especulações rabínicas. Os rabinos afirmavam que a lei de Moisés consistia de 613 preceitos divididos em dois grupos. Os preceitos positivos, o que se deve fazer, são em número de 248 e representam o número de órgãos do corpo humano, segundo a medicina da época. Os preceitos negativos, o que não é permitido fazer, são em número de 365 e representam os dias do ano. Em terceiro lugar, resumo da lei de Moisés. Estes preceitos, segundo eles, foram reduzidos a 11 nos dias de Davi. Salmo de número 15, do versículo 2 até o versículo 5. A 6 nos dias do profeta Isaías. Isaías capítulo 33 e o versículo 15. Depois, a 3, Miqueias capítulo 6 e o versículo 8. Depois, a 2, Amós capítulo 5 e o versículo 4. E finalmente, a 1, o justo pela sua fé viverá. Abacuque capítulo 2 e o versículo 4, a parte B. A doutrina da justificação tem base, portanto, na própria Escritura dos judeus, o Antigo Testamento. Em quarto lugar, Jesus e a lei de Moisés. Mateus capítulo 5 e os versículos 17 e o 18. Havia muitas especulações sobre os preceitos da lei de Moisés, principalmente nos dias de Herodes, o Grande. Muitos rabinos resolveram buscar a perfeição na observância dos preceitos da lei. O mais excelente desses mestres só conseguiu observar 230 dos 248 preceitos positivos. Só Jesus cumpriu integralmente e perfeitamente a lei. Como querem, pois, os judeus e outros como os adventistas do sétimo dia, a justificação pelas obras da lei? Segundo tópico, a lei e a analogia do casamento. Em primeiro lugar, o princípio, versículo 1. O princípio apresentado pelos apóstolos é que a lei tem domínio sobre o homem enquanto este viver. Estudamos na lição passada que a morte isenta o homem de suas obrigações. Esses princípios eram bem conhecidos dos seus leitores, tanto judeus quanto romanos, pois era também comum a legislação romana. Em segundo lugar, a ilustração, versículos 2 e 3. O apóstolo Paulo, para ilustrar essa doutrina, usa a regra geral e absoluta da indissolubilidade do casamento. Assim como a lei tem domínio sobre o homem, da mesma forma, a mulher está ligada à lei do marido. Por essa razão, ela não poderá ser de outro homem enquanto o marido viver. Se isso vier a acontecer, ela tornar-se-á adúltera. Será considerada adúltera se, vivendo o marido, unir-se com outro homem. Versículo 3. Morrendo o marido, contudo, ela estará livre
para contrair novas núpcias. Em terceiro lugar, a aplicação, do versículo 4 até o 6. A ilustração mostra que os cristãos estão mortos para a lei, ou seja, estão livres dela, pois a lei só tem domínio sobre o homem enquanto este vive. Versículo 1. Nós já morremos com Cristo, por isso estamos livres da lei. Gálatas capítulo 5 e o 1º versículo. Na lição passada estudamos que morremos com Cristo, sendo sepultados com Ele no batismo na morte. Romanos capítulo 6 e o versículo 4. Em quarto lugar, a união com Cristo. Com esses 3 passos, princípio, ilustração e aplicação, Paulo mostra-nos que, mortos para a lei, somos servos voluntários de Jesus. Isso evidencia que não estamos mais sob o domínio da lei, pois o Senhor Jesus cumpriu a lei. Mateus capítulo 5 e os versículos 17 e o 18. E morreu por nossos pecados. 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 3. Como Cristo já satisfez todas as exigências da lei, não estamos mais sob a tutela da lei, mas debaixo da graça. Romanos capítulo 6 e o versículo 14. Terceiro tópico: a tríplice função da lei. Em primeiro lugar, é a lei pecado? Versículo 7. Agora cantamos juntamente com o apóstolo Paulo, e com muita alegria que estamos livres da lei. Todavia, temos de perguntar: a lei não veio de Deus através de Moisés? João capítulo 1 e o versículo 17. Ele não condena o pecado? Por que essa alegria? Antes que se levante conceitos errôneos sobre a visão paulina da lei, o apóstolo pergunta: é a lei pecado? A resposta é dada imediatamente: de modo nenhum. Então, ele começa a segunda seção do capítulo 7, que vai até o versículo 12, justificando a sua resposta. Em segundo lugar, a lei veio revelar o pecado. Versículo 7. O apóstolo disse que não conheceu o pecado senão pela lei. Isso, aliás, ele já havia dito antes. Pela lei vem o conhecimento do pecado. Romanos capítulo 3 e o versículo 20. O apóstolo afirma ainda que a lei serviu como um holofote para trazer à tona o pecado. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Romanos capítulo 5 e o versículo 20. Por conseguinte, Paulo atribui à lei uma função terapêutica. Ou seja, a lei serviu para mostrar a causa do pecado e o remédio para curá-lo. Esse remédio, logicamente, não é a lei, mas o sangue de Jesus. Romanos capítulo 3, do versículo 24 até o versículo 26. Em terceiro lugar, a lei veio provocar o pecado. Versículo 8. Paulo declara que a lei despertou nele toda a concupiscência, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Romanos capítulo 7, o versículo 8. A infância. No versículo 9, ele diz: e eu, há algum tempo, vivia sem lei. É uma referência à sua infância. B. O bar mitzvah. Mas vindo o mandamento, uma referência ao bar mitzvah, expressão aramaica que significa filho do mandamento. É a maioridade espiritual do judeu, cerimônia religiosa em que o menino faz pela primeira vez a leitura pública da Torá, lei de Moisés, ao completar 13 anos.
Os judeus dizem que a partir daí o menino passa a ser responsável diante de Deus. A passagem de Lucas, capítulo 2 e o versículo 42 diz respeito ao Bar Mitzvah de Jesus. C. O pecado foi ativado. Tendo passado por esse rito judaico, confessa o apóstolo: reviveu o pecado, e eu morri. A lei provocou o pecado. Todos sabem que as proibições tendem a despertar o desejo. Versículo 8. Em quarto lugar, a lei veio condenar o pecado. Versículo 7. Dos 10 mandamentos, o apóstolo tomou o último: não cobiçarás. Êxodo capítulo 20 e o versículo 17. Esse mandamento era então o que mais incomodava a Paulo, pois refletia algo interior, não era meramente uma ação exteriorizada. Ele estava mostrando que o pecado não consiste apenas em atos exteriores, mas no que se passa no interior do homem. Mateus capítulo 5 e os versículos 27 e 28. Um exemplo é a cobiça. Quarto tópico: a santidade da lei. Em primeiro lugar, o problema é o pecado e não a lei. Versículos 10 e o 11. O apóstolo viveu uma contradição tremenda quando professava o judaísmo. O mandamento foi ordenado para a vida. Levítico capítulo 18 e o versículo 5. Romanos capítulo 10 e o versículo 5. Porém, diz ele, achei eu que me era para a morte. Versículo 10. Por causa do pecado. Confessa Paulo, o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Versículo 11. Essa passagem faz-nos lembrar da queda de Adão. A serpente me enganou. Gênesis capítulo 3 e o versículo 13. Há uma ligação dessa experiência pessoal do apóstolo com o episódio do Éden. Isso, portanto, representa a experiência de todo homem. Em segundo lugar, a lei é santa. Versículo 12. Paulo responde à pergunta do versículo 7. É a lei pecado? Depois dessa demonstração, até ao versículo 11, ele conclui: assim, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Versículo 12. Neste sentido, comentou o Dr. F.F. Bruce, o vilão da peça é o pecado. O pecado agarrou a oportunidade que teve quando a lei me mostrou o que era certo e o que era errado, sem me dar poder para fazer o primeiro e evitar o último. A lei não proveu condições para o homem ser salvo. Em terceiro lugar, a queixa dos judeus não é justa. O criminoso no cárcere pode culpar o sistema legal que o levou à prisão. Mas o culpado de ele estar na cadeia são os seus próprios atos e não a lei. Essa analogia se explica com relação à lei e ao pecado. Isso é o que os judeus ainda não entenderam. Por essa razão, os judeus não conseguem simpatizar-se com o apóstolo Paulo. Dizem eles que João Batista nasceu judeu e morreu judeu. Jesus nasceu judeu e morreu judeu. Paulo, porém, nasceu judeu e morreu cristão. Conclusão: estávamos casados com o nosso primeiro marido, a lei. O apóstolo, porém, trouxe-nos uma notícia do céu. O nosso contrato de casamento fora dissolvido, pois morremos com Cristo. Versículo 4. A lei não tem mais domínio sobre nós. Estamos livres dela para servir, na liberdade do Espírito, a outro Senhor, aquele que morreu por nós,
que cada crente reconheça essa liberdade a fim de produzir frutos para Deus. E assim finalizamos mais um podcast. Romanos, o Evangelho da Justiça de Deus. Agradecemos pela sua audiência e contamos com você numa próxima edição. Que Deus vos abençoe. Filhinhos, o fim está aí. Como já ouvimos, o Anticristo está prestes a surgir. E muitos, como ele, estão surgindo. Por isso, estamos certos que o fim está aí. AMRL3, o canal da família cristã.